Boa noite, irmãos e familiares. Eu sou a irmã Carmen Lúcia, esse é o meu esposo Hidário, e nós estamos apresentando mais uma mensagem desse livro do irmão Miguel Mar. A sua família está pronta para o arrebatamento? E nós estamos no capítulo 4 para dar continuação a essa mensagem. Amém. O capítulo 4, o título é O Resultado do Encabeçamento. Vamos falar junto, amor? O resultado do encabeçamento. Amém. Começando a leitura, em 1 Coríntios 15, do 36 ao 38, temos uma visão bastante especial e peculiar sobre a ressurreição, que é comparada com o processo pelo qual uma semente passa. Veja o que diz o texto bíblico. Insensato, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma da semente o seu corpo apropriado. Como sabemos, a ressurreição é a vitória da vida sobre a morte. E é isso que o versículo mostra, pois ao morrer a semente, há o nascimento da vida nela contida. Num primeiro momento, o corpo da semente era único e pequeno. Pelo processo da morte e ressurreição, a semente se transforma em nova vida, tornando-se, por exemplo, uma árvore que poderá produzir frutos. Amém. Eu ganhei aqui, que Amém. Para nós dar frutos, primeiro nós que somos, a semente que o Senhor confia, em nós para produzir frutos, Então, eu vejo que nós devemos morrer as nossas vontades, as nossas preferências, deixar a nossa vida da alma de lado, para que assim nós possamos crescer e sermos frutíferos. Entendeu? Amém. O primeiro registro do falar de Deus para o homem foi uma bênção para o casal. Amém. Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a. A bênção de Deus foi fecundar, multiplicar e encher a terra. Vemos aí um processo muito semelhante ao que ocorre com a semente, que após plantada, germina e produz frutos. Podemos compreender melhor essa passagem bíblica completando-a com João 12, 24. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Morrer é dar fruto, é a experiência da ressurreição apresentada figurativamente no exemplo da semente. Amém. Aí nós vimos que foi comparado aí a semente, nós como a semente, E realmente, toda o nosso ego, o nosso velho homem, isso aí realmente tem que morrer. Nós temos que passar por morte e ressurreição, porque o Senhor precisa de cada um de nós. E para nós dar fruto, nós temos que estar realmente cheios da vida divina. Não das nossas preferências, do que eu sei, da nossa capacidade intelectual, nada disso. O Senhor quer realmente achar o canal sobre nós para Ele mesmo fazer a obra. Amém. Amém? Vamos dar continuidade aqui. Para ocorrer a multiplicação, a semente deve ser enterrada, ou seja, passar por experiência de morte. Podemos até ilustrar dizendo que a meta da semente
é experimentar a morte para poder multiplicar-se. Do mesmo modo, cada um de nós representa uma semente abençoada por Deus para ser fecunda e se multiplicar. Vamos ler este texto juntos, amor? Vamos sim. Ó, do mesmo modo, cada um de nós representa uma semente abençoada por Deus para ser fecunda e se multiplicar. É por essa razão que a experiência de deixar morrer nosso velho homem é tão importante para que a vida se multiplique. Somente após a ressurreição, a glória da semente se manifesta, transformando-se em árvore ou produzindo flores. Antes, a semente possuía um aspecto simples, sem qualquer beleza, mas ao germinar, revela todo o seu esplendor. Cremos que o mesmo ocorre conosco, uma vez que somos sementes abençoadas por Deus. Amém. Uma vez que somos semente abençoadas por Deus, a nossa função, assim, o que o Senhor deseja de nós é que morremos a cada dia para que Ele possa crescer em nós, entendeu? E nos liberar para darmos fruto, para semear nessa terra a palavra do Senhor, né? Então, vamos dar aqui continuação. Como sementes, por vezes, problemas e dificuldades nos enterram, ó Senhor Jesus, e atravessemos uma experiência pessoal, íntima e oculta de sofrimento, até superar a morte. Entramos no buraco como sementes, mas por estar cheios da vida divina, inicia-se um processo de superação, até que a vida vença e haja ressurreição. Percebemos, deste modo, a importância da vida divina em nosso interior, recebida por meio do Espírito e da Palavra. Situações difíceis podem alcançar a nossa família, mas como semente, reagimos invocando o Senhor, orando e cantando hinos. Amém. Pois a vida quer manifestar. E mais, a semente tem um objetivo: crescer e dar fruto. A vida em nosso interior vence medo e obstáculos. Pode inclusive haver uma pedra por cima dela. No entanto, ela se esforça ao máximo até vencer o desafio, pois deseja dar frutos. Maravilha. Amém. Quando fala que a vida em nosso interior vence medos e obstáculos, vencer esse medo, esse obstáculo, requer deixar Cristo crescer em nós, né? E nós, como semente, como fala aqui, entra para um buraco, né, para germinar. Esse buraco é o nosso processo de crescimento de vida, quando a gente está passando por tribulações, Sim. por dificuldades, até mesmo familiares, entendeu? Então, é como se a gente entrasse nesse buraco, entendeu? E ali a gente tem que morrer. O sofrimento vem para nos fazer morrer, entendeu? O nosso ego, nosso achismo de achar que nós conseguimos resolver todas as coisas fora da dependência do Senhor. E não é assim. Nós precisamos morrer e deixar Cristo vencer por nós. Amém. Para assim nós podemos frutificar. Aleluia. Aqui eu ganhei também um pontinho aqui, a respeito da vida divina dentro de nós, né? Amém. Como é importante, né? Amém. A vida divina que nós recebemos através do Espírito, né? Aqui tem uma frase que fala assim, ó: situações difíceis podem alcançar nossa família, mas como semente reagimos invocando o Senhor, orando e cantando hinos. Amém. Pois a vida quer manifestar. Amém. Então é isso aí que o Senhor requer de nós, né?
E nosso caminho é depender do Senhor. É voltar o coração ao Senhor, cantando hinos, invocando o nome do Senhor. Porque a vida que está dentro de nós, ela quer fluir, ela quer manifestar. É igualzinho a semente, né? Quando germina e quer dar fruto. Então, este fruto está dentro de nós, que é a palavra do Senhor. Amém. E a vida divina. E essa vida quer expandir. Amém. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Nós possamos ter esse coração, né, de estar sempre invocando o nome do Senhor, cantando os hinos. Amém? Jesus é o Senhor. Então, semeia-se um grão de trigo e nasce uma nova planta, que produzirá espigas com muitos outros grãos de trigo. Esse é o processo descrito em 1 Coríntios 15, 42 ao 44. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Agora nós vamos desfrutar de outro subtítulo, que é Confiar no Deus que ressuscita os mortos. É por meio da ressurreição, também descrita em 2 Coríntios, que o casal poderá experimentar genuinamente o encabeçamento de Deus, cooperando um com o outro, sem qualquer exigência ou cobrança, mas conduzidos pela vida divina. Em 2 Coríntios 1:3, lemos: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da misericórdia e Deus de toda consolação. Aplicando este versículo à realidade do casal, vemos que ele é composto por duas pessoas que possuem o mesmo Deus e Pai. E juntas podem experimentar e conhecer profundamente este Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Amém. Aqui a gente vê que o versículo, a realidade do casal, né? Vemos que ele é composto por duas pessoas que possuem o mesmo Deus e Pai. Eu possuo o mesmo Deus e Pai. Meu esposo possui o mesmo Deus e Pai. A minha família, né? Os meus filhos. E assim, para gerar o fruto, vamos passar para os netos, né, bisnetos, e assim seguindo a geração. Amém. Entendeu? Até o Senhor voltar, né? Porque nós, pela misericórdia de Deus, né, e de toda a consolação do Senhor. Amém. Não porque nós merecemos, mas é pela misericórdia do Senhor. Aleluia. Aí fala, se um cônjuge está debaixo do encabeçamento, não irá desanimar o outro. Pelo contrário, procurará encorajá-lo e consolá-lo. Não devemos proferir palavras que causam desânimo, pois temos um Deus que nos consola e encoraja. Eu vou ler de novo, porque Amém. Eu gostei muito desse pedacinho aqui. Sim. Não devemos proferir palavras que causem desânimo, pois temos um Deus que nos consola e encoraja. Na realidade, Deus acredita em nosso chamado para servi-lo e tem esperança em nós. Um cônjuge nunca poderia dizer que o outro não presta ou não tem jeito. A vida e a natureza de Deus devem ser manifestados no matrimônio, por meio do consolo e do encorajamento. Graças a Deus que nós temos um Deus e Pai. Amém. Deus e Pai. Ele é nosso Pai. Coisa maravilhosa, né? Experiência muito rica, né?
a questão do casal aí, que o casal realmente encabeçado pelo Senhor não é um casal que vive discutindo, falando alto, trocando palavras de ofensa, tá vendo? É um casal que encoraja um ao outro. Ó Senhor Jesus. Por quê? Porque nós temos o mesmo Deus e o mesmo Pai. Amém. E Ele é cheio de misericórdia, né? E Ele também nos encoraja. Tá vendo? Que coisa maravilhosa. Amém. Vamos dar prosseguimento aqui na leitura. Uma segunda experiência para o casal está em 2 Coríntios 1:4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar aos que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nos mesmos somos contemplados por Deus. Muitas dificuldades nos levam a experimentar mais de Deus e assim levamos vida para a família. Ele permite que passemos por provas para experimentar seu poder. No âmbito do casamento, se os cônjuges estão sob o encabeçamento e vivem em unidade, serão os dois a luta. Amém. Eu vou ler aqui de novo. No âmbito do casamento, se os cônjuges estão sob o encabeçamento e vivem em união, serão os dois a lutar contra o inimigo por meio da vida divina e não um contra o outro. O grande problema é que muitas vezes, quando a dificuldade vem, um cônjuge começa a lutar contra o outro. Digamos que falta dinheiro. Então o marido diz à mulher: você gasta muito, você gasta demais. E a mulher responde: não, eu não gasto demais. Você é que ganha muito pouco. Será que algum deles está com a razão? Será que algum deles está com a razão? Quando deveriam unir-se para ter a experiência de ressurreição e levar a vida para toda a família, fica brigando, pois falta o encabeçamento. Essa parte aqui, ela é muito sério, né? Quando fala, você gastou demais, e a mulher responde: não, eu não gasto demais, você é que ganha pouco. Eu acho que aqui falta o encabeçamento do Senhor, porque o casal ele deve ver com a quantidade que eles ganham, né? Então essa parte financeira aqui é algo muito sério, é algo que tem que ter o encabeçar do Senhor para marido e mulher, para juntos eles poderem cuidar muito bem dessa parte financeira, ou seja, quem é assalariado ou quem ganha muito, né? O Senhor dá, né, ali a capacidade para cada um, a condição para cada um. Então eu acho que essa parte financeira aqui é uma das coisas no quais o Senhor, né, tem nos orientado bastante, entendeu? E na verdade é uma das condições que mais levam os casais a brigas, a discussões, a separações, entendeu? É mais essa questão financeira. Então nós devemos invocar o nome do Senhor, amém, pedir ao Senhor uma direção, entendeu? E também podemos, em vez de discutir, ter mais comunhão, entendeu? Sobre realmente a parte financeira, porque é a obrigação do casal tá fazendo isso e na dependência do Senhor. Amém. Retornando à leitura da palavra, podemos ver de forma muito clara como devemos passar pelas tribulações, pelo consolo e conforto do Senhor. Se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortáveis, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz.
suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Não há sofrimento sem o correspondente consolo de Deus para obter vida e suprir a família. Amém. Nós vimos que tudo vem do Senhor. Tudo Ele permite, né? Se é o sofrimento, realmente é para o nosso crescimento em vida. Tá vendo? E se for também o consolo, é para nós desfrutarmos. Então, a questão é desfrutar do Senhor. Porque tudo vem dele e é para ele. Amém? 2 Coríntios descreve uma terceira experiência aplicável ao casal. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Tribulações muitas vezes são o caminho dado por Deus para a experiência da ressurreição. Amém. Depois que me casei com a Rebeca em Taiwan, fomos a Hong Kong para obter o visto americano, pois tínhamos que passar pelos Estados Unidos antes de chegar ao Brasil. Embora eu tivesse conseguido visto, ela só recebeu autorização para permanecer no interior do aeroporto nos Estados Unidos. Isso nos traria grandes dificuldades, pois tínhamos muitas coisas para resolver ali. Então percebemos que era o momento de orar sem cessar. Mesmo que a irmã dela se houvesse disposto a permanecer com ela no aeroporto, não deixarmos de orar. Todos sabemos como as autoridades americanas são rígidas no controle migratório. Mas quando o fiscal segurou a passagem de Rebeca, seu dedo cobriu a observação de que ela não poderia sair do aeroporto. Assim, carimbou o passaporte e pudemos entrar no país. O que parecia impossível tornou-se realidade. Deus cegou aquela pessoa e permitiu que ingressássemos no país. Amém. Aí nós vimos duas experiências tremendas, né? A experiência de Paulo, lá na Ásia, naquela época. Muita tribulação, muito sofrimento, mas ele confiou no Senhor. E também a experiência do irmão, autor do livro, né? Que veio contando aqui a experiência dele no aeroporto. Como o Senhor cuidou de todas as coisas. O Senhor permitiu e o Senhor cuidou. Está vendo? Isso aí, irmãos, é para realmente nossa fé se acrescentar mais e mais. E nós depender totalmente do Senhor. Amém? Amém. Vamos dar continuidade aqui. Esse é o Deus da ressurreição. Portanto, como asseverou o apóstolo Paulo, não devemos confiar em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Essa também deve ser a experiência do casal, confiar apenas no Deus que ressuscita os mortos. Confiar em nós equivale a se apoiar tão somente em nossa capacidade. 2 Coríntios 1,10 diz: o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. A mensagem do Senhor, baseada nessa passagem, é deixar de resistir, pois o caminho... Ó Senhor Jesus. A mensagem do Senhor, baseada nessa passagem, é deixar de resistir, pois o caminho é nos submeter a Deus.
Quando temos o encabeçamento de Cristo, recebemos a seguinte promessa: Deus nos livrou, livrará e continuará a livrar-nos. Aleluia. Amém. Ajudados pela oração. Aleluia. Ajudados pela oração. Consideremos também que não estamos sozinhos no processo de transformação, pois podemos contar com a oração da igreja. Aleluia. Consideremos também que não estamos sozinhos no processo de transformação, pois podemos contar com a oração da igreja. Amém. Leiamos 2 Coríntios 1:11. Ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. A oração do casal, isso é, da família, tem grande poder. É desse modo que apresentamos a Deus as dificuldades e podemos incluir nas súplicas as situações que trazem sofrimentos aos irmãos e pedir que orem por nós também. O apóstolo Paulo experimentava essa realidade em seu viver, frisando: ajudando-nos também vós com as vossas orações. O viver cristão de ressurreição é dizer aos irmãos: estamos orando, mas precisamos de ajuda das orações de vocês. Esse proceder é muito importante, pois ao orar assim, aprendemos a desenvolver forte sentimento pelo corpo e encargo pelas famílias. Amém. E nós vemos um trecho importantíssimo, né? Fala na oração um pelos outros. Graças a Deus, no nosso meio, no viver da igreja, nós temos este hábito de estar orando um pelos outros. E isso, irmãos, é de grande ajuda. Ai de mim se os irmãos não orassem por mim. Amém. Ó Senhor Jesus. Verdade. Então, irmãos, isso é importantíssimo. Uma família orando pela outra. Um irmão orando pelo outro. Isso aí mantém-nos na unidade. Está vendo? Mantém-nos mais íntimo dos irmãos. Ó Senhor. É maravilhoso, irmãos. Confesso para vocês que é maravilhoso quando você ora e quando você recebe a oração. Amém? Vamos dar continuidade aqui. Um belo exemplo desse tipo de oração encontramos em 2 Crônicas 6, quando o rei Salomão, após o término da construção do templo, orou a Deus, incluindo todo o povo em sua súplica. Sua oração abrangeu com detalhes as diversas situações pelas quais o povo passava e foi cheia de sentimento. Aprendemos que não devemos limitar nossas orações a rogar por nós mesmos e nossa família, mas seguir o modelo de oração de Salomão para entender as petições, a fim de incluir os irmãos de modo que Deus cuide deles conforme a experiência que enfrentam. Essa é a ajuda que necessitamos uns dos outros. Amém. Esse modelo aqui de Salomão, serve para cada um de nós, para Amém. Toda a igreja, para todos os irmãos, até mesmo para aqueles que estão lá fora, que ainda não receberam o Senhor. Sim. A gente está orando também por eles, para o Senhor fazer a obra na vida deles, igual fizeram na nossa. Orar também para o coração deles abrirem, para eles receberem, as orações. Porque aqui fala, o modelo de Salomão para entender as petições,
a fim de incluir os irmãos, de modo que Deus cuide deles, conforme a experiência que eles enfrentam. E cada um de nós temos as nossas experiências individual com o Senhor. Amém. Esse modelo que encontramos em Salomão precisa inspirar-nos. Em 2 Crônicas 6:21, ele clamou: ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel. Ele intercedeu pelo que pecavam contra o próximo e contra o próprio Senhor. Quando alguém pecar contra o seu próximo, quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo. No contexto familiar, podemos aplicar a passagem de pecar contra o próximo, as desavenças entre os cônjuges. Será que em nosso lar há brigas e desentendimentos, gritos e ações que menosprezam um ao outro? Amado leitor, se a resposta for positiva, é necessário lidar com o assunto diante do Senhor. Não importa que muitos no mundo ajam dessa forma, julgando ser normal. Precisamos ir à presença de Deus, pois, do contrário, ficaremos insensíveis ao pecado. Amém. Voltando aqui nessa experiência de Salomão, né? Eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo rapidinho, lá no serviço. Eu estava fazendo um serviço, assim, fazendo uma instalação, terceiro, assim, uns 3 metros de altura, assim, e coloquei uma maquita, assim, numa parede, assim, em cima da parede, a parede não chegava até no teto, não. Então tinha um espaço, coloquei a maquita, estava fazendo instalação, aí tive que descer. Aí no meu interior, eu senti Deus falando assim: tira essa maquita, que essa maquita pode cair. Mas eu não dei ouvido. Eu desci, peguei o material que eu estava precisando. Na hora que eu estava subindo, meu pé esbarrou na extensão e a maquita caiu. Ela passou raspando minha cabeça e caiu no chão. Mesmo não ouvindo o Senhor, Deus me livrou. Deus me deu um livramento. Então o Senhor, através de oração, talvez de um irmão, o Senhor traz tantos livramentos para a gente nem imagina. E um dia antes, neste mesmo lugar, eu tenho um cunhado que trabalha comigo, ele é cristão, e a gente tem este hábito no serviço de orar, ou de manhã, ou à tarde, e neste mesmo horário, ele estava um dia anterior, orando naquele mesmo espaço. Então eu tive aquele sentimento. A oração daquele irmão me livrou de um acidente. Amém. Então isso aí a gente vê a importância de uma oração, né? Às vezes vê aquele sentimento de me orar pelo irmão. Às vezes pode acontecer algo com o irmão, mas através da minha oração o Senhor livra aquele irmão de um acidente. Tá vendo? Então, que o Senhor nos dê este coração de estar orando um pelos outros. Ó Senhor Jesus. Amém. Vamos dar continuidade aqui. Quando pecamos contra Deus, o resultado é ser ferido pelo inimigo. Ó, tá vendo, irmãos? Que coisa tremenda. Quando pecamos contra Deus, o resultado é ser ferido pelo inimigo. São várias as passagens em que Salomão faz menção a converter-se, confessar e orar. Quando os céus se cessarem e não houver chuva, por teu povo pecado contra ti, quando houver fome, então devemos refletir-se a escassez de recurso em nosso viver não decorre da situação de pecado contra o Senhor, a respeito dos quais ainda não houve confissão e arrependimento. Aprecio muito o conteúdo dos versículos seguintes.
toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração dos filhos dos homens. Essa passagem toca no coração, pois cada um conhece a própria chaga e dor, encontrando amparo diante do Senhor, que entende e sonda o nosso coração. Eu ganho aqui, né, quando fala que pois cada um conhece a própria chaga e dor. Cada um, essa chaga e essa dor, ela é individual. Por mais que alguém se compadeça de você, só o Senhor conhece a sua dor e a sua chaga. Entendeu? Então, por isso, nós vamos encontrar amparo somente no Senhor, porque é só Ele que sonda o nosso coração. E graças a Deus que nós temos um Deus e Pai, né, que sonda os nossos corações. Deus, na verdade, Ele conhece o homem. Satanás não conhece. Mas Deus conhece todo o ser do homem. Cada pedacinho do homem, Deus conhece. Está vendo que maravilha? E Ele é nosso Deus e Pai. E é um Deus cheio de misericórdia, né? Amém. Vamos dar continuidade aqui. Salomão incluiu em sua súplica até mesmo os estrangeiros, os que não pertenciam ao povo de Israel. Isso serviria de testemunho para o estrangeiro, pois desse modo reconheceria que somente Deus é o Senhor. Essa experiência de oração está retratada pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios, como dissemos acima. Portanto, precisamos ter um viver de oração por nossa família, pedir aos irmãos que também intercedam por elas. Amém. Aleluia. Nós vemos aqui a questão da oração. Vou tocar mais num pontinho a questão da oração, que é muito importante. Tem irmãos no nosso meio que às vezes na reunião você encontra aquele irmão quietinho e tal, mas esse irmão é irmão de oração. Eu conheço irmãos que tem lista de todos os nomes e ora individualmente por os irmãos. Isso é muito rico, irmão. Isso é grandioso. Isso é grandioso, é maravilhoso. Está vendo? Então, que nós possamos ter esse coração de estar orando um pelos outros. Amém? Nós vamos encerrar aqui agora, tá? Próximo tópico aqui vai ser outro casal que vai dar continuidade. Nós encerramos aqui agora agradecendo a todos, tá? Pela participação, tá ouvindo. E vocês podem, se não tiver inscrito nesse canal, pode inscrever nesse canal, Igreja em Ribeirão das Neves, compartilhar este vídeo, seus familiares, vizinhos, amém? E nós vamos fazer uma oração agora, amém. Agradecer ao Senhor, tá? Pela essa palavra, essa porção tão maravilhosa que o Senhor nos deu essa tarde, amém? Amém. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor, muito obrigado, Senhor. Sim. Senhor, Deus de consolo, amém. Um Deus de misericórdia, amém. Um Deus que está nos sustentando, sim. Até que o Senhor cuidou de nós, sim. De uma forma toda especial, amém. E cremos que o Senhor vai continuar cuidando. Ó Senhor Jesus, amém. Nós não merecemos sim. Tão grande cuidado, ó, por isso nós te agradecemos, sim, Senhor sim. Jesus, amém. Também oramos por toda a família, sim. Senhor Jesus, amém. Família que ouviu essa live, amém. Que vai ouvir ainda, sim. Tantas pessoas, amém. Que eu possa entrar no coração de cada um, sim, sim. Senhor Jesus, amém. Seu provedor de todas as amém. Coisas, ó Senhor Jesus, amém. venha nos sustentar neste caminho, sim. Este caminho que leva-nos ao reino, amém. Ó
Senhor Jesus, abençoa todas as famílias. Sim. É baseado em tua palavra. Sim. É que nós oramos, pois a tua palavra nos diz, ó, que toda família, ó, dessa terra será bendita em ti, Senhor. Amém. Ó, Senhor Jesus, louvado seja o nome do Amém. Senhor. Guarda cada um de nós. Amém. Em teu nome. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém.